Nós estamos aqui na UBS, aqui da Vila Coelho Dias. Nós vamos conversar hoje sobre a hipertensão, a popular pressão alta. Você sabe o que é pressão alta? Você tem pressão alta? Bom, para iniciar a reportagem eu vou aferir a minha pressão e depois nós vamos explicar para vocês como se precaver desse problema que pode causar outras doenças. Bom, a minha pressão deu um pouco alterada, deu 14 por 7 por 8, né? Nós vamos conversar aqui com a Milena, ela é enfermeira, faz esse trabalho aqui na comunidade da Vila Coelho Dias e adjacências. Milena, uma pressão 14 por 8, o que significa na prática se ela for constantemente aferida com esse nível? Uma pressão 14 por 8, né, já é uma pressão para a gente ficar de alerta, principalmente se a pessoa não sabe se ela é hipertensa, tem pressão alta. Então, se a primeira vez que ela mediu a pressão deu 14 por 8, que a gente aconselha é vir na UBS, né, a UBS que ela faz parte, vir durante 7 dias, consultar com o médico, aferir a pressão toda vez de manhã para saber se está oscilando, se está entre o normal, que o normal é de 12, né, 12 por 8, e para ver como é que está a situação dessa pressão. 14 por 8, assim, né, tá um pouquinho alterada do normal, mas aí tem que saber, fazer a consulta, saber se é risco mesmo, né, em fazer todo acompanhamento, vindo durante 7 dias, aferir a pressão para saber o valor, para saber se está hipertenso, né, consultar com o médico, com a enfermeira, e aí saber o diagnóstico. E quais as características da hipertensão de fato? Quer dizer, eu sou hipertenso, o que é que determina isso? Sim, primeiramente, umas características de hipertensão, né, já é a pressão acima do normal, acima de 12 por 8, principalmente pessoas mais idosas, hoje que a gente conhece, né, o nosso público-alvo aqui, pessoas idosas, mas hoje muitos jovens também já estão virando hipertensos por causa da alimentação, por causa desse sedentarismo, né, que não faz prática de exercício físico. Hipertenso vai sentir o quê? Hipertenso vai sentir muita dores de cabeça, principalmente quando a pressão não está controlada, certo? É um dos sintomas. Retenção de líquido, né, ficar inchado, vai ficar acumulando esse líquido no corpo dele. Então é um dos sintomas assim, que a gente pode estar identificando de uma pressão, uma pessoa que é hipertensa. E esse quadro pode evoluir para uma doença mais grave? Sim, pode evoluir para doença renal crônica, para doenças cardíacas, né, um infarto, um AVC, certo? Então, a pressão já é um pontinho do iceberg que pode estar, né, acontecendo vários acidentes. Então, doença renal crônica, AVC, infarto agudo do miocárdio, então tudo pode estar acontecendo devido à pressão. Numa linguagem popular, a pressão é uma espécie de temperatura interna do corpo. Como é que você explica isso? Não, a pressão é assim, é como se a gente fosse uma cachoeira passando, a água da cachoeira, né? A pressão é a força que o nosso sangue exerce sobre as artérias, né? Que nós temos artérias, as veias, né? Que irrigam o nosso corpo. Então, assim, tá passando esse sangue, né? Para manter a gente vivo e tem o valor normal dela, certo? Então, assim, quando esse sangue tá demais, né? Quando passa muito rápido, que extravasa esses vasos, e aí a gente tem um aumento da pressão. Quando esse vaso ele tem alguma interrupção, por exemplo, teve um obstáculo no meio, então tem alguma coisa que fez diminuir a passagem, e aí a gente tem a pressão mais baixa, certo? Então, a pressão é a força que o nosso sangue exerce sobre as veias, sobre as artérias do nosso corpo. Existe algum tipo de alimentação que possa prevenir esse estágio? Alimentação saudável, né? Folha, proteína, esquecer embutido, comida enlatada, né, miojo, essas coisas industriais, é bom sempre estar prevenindo e procurar sempre coisas saudáveis para manter, né, o nosso organismo isento, né, prevenindo uma pressão arterial alta. Então, você viu aí todas as informações sobre a pressão arterial ou a pressão alta na linguagem popular. Então, se você está sentindo alguma coisa, alteração no seu corpo, é bom procurar uma UBS, né, do seu bairro, da sua comunidade e ver como é que está, aferir a sua pressão e se você precisa de maiores cuidados.